Neste vídeo, investigaremos como ocorre a formação de ideias, como a formação de ideias gera problemas de vida e como a mente concentrada na solução de problemas aprisiona a si mesma numa atividade laboriosa de esforço contínuo e não recompensado. Investigaremos também sobre o que é o esforço e por que a concentração na solução de problemas exige esforço. Quando você lê um livro, assiste a uma aula ou simplesmente escuta alguém, você forma uma ideia a partir da informação assimilada. Ideias são imagens estruturadas da realidade. São como um diagrama de como as coisas funcionam. Uma ideia pode representar desde recortes ínfimos da realidade até a realidade por inteiro, a depender do valor atribuído a ela pelo próprio idealizador, que é quem está fazendo a ideia. No caso da ideia formada diretamente a partir da informação recebida por terceiros, o idealizador atribui a imagem da realidade assim formada ao seu interlocutor, ou seja, ele assume para si mesmo que aquela ideia formada por ele é uma imagem da realidade tal como percebida pelo emissor da informação. Esta ideia, a depender do interesse e da capacidade do idealizador para compatibilizá-la com o sistema de conhecimento acumulado em sua própria memória, será classificada por ele como verdadeira ou falsa, correta ou incorreta, boa ou má. A depender do seu veredito, ele concordará ou discordará dela, dentro das diversas gradações possíveis. Ele poderá concordar ou discordar com ressalvas, concordar com alguns pontos e discordar de outros, etc. E a assimilará ao seu sistema de conhecimento, desenvolvendo-o e aprimorando-o. Este processo é inteiramente intelectual e formata o diagrama da realidade na mente do idealizador. Na prática, a realidade decodificada pelo idealizador, na sua própria experiência, aparecerá para ele como um sistema de regras, dentro do qual há uma ação específica para cada resultado programado. Contudo, as ações do idealizador nem sempre funcionam como esperado. A partir dos resultados obtidos, ele converte sua própria experiência numa nova ideia, que também será assimilada ao seu sistema de conhecimento prévio, desenvolvendo-o. E não importa quanta informação ele assimile, converta em ideias e desenvolva seu conhecimento. A eficácia esperada jamais é alcançada, crescendo nele a sensação de que o sistema realidade é arbitrário, não obedece às suas próprias leis e de que a eficácia de suas ações é aleatória. Mas ele não tem alternativa, senão o de permanecer no ciclo de buscar novas informações para continuar tentando e acreditando. Neste ponto, a natureza do conhecimento se revela com clareza.
O diagrama da realidade, estruturado a partir de todo o conhecimento acumulado, não se fundamenta na realidade percebida pelo idealizador. Ao invés, ele é a ideia formada a partir da suposta percepção da realidade pelo ponto de vista de uma autoridade exterior. Inclusive, a informação assimilada através da experiência sensorial reflete o que supostamente seria a percepção pelo ponto de vista de uma autoridade exterior. Como demonstrei no vídeo anterior, você saberia distinguir entre a realidade e uma simulação. Logo, ideias são crenças. Ideias são a forma que o conhecimento adquire na mente, e seu fundamento é a suposta percepção da realidade pelo ponto de vista alheio, não a percepção do próprio idealizador. Por essa razão, conhecer é sinônimo de acreditar. Além do mais, porquanto o idealizador, movido pela intenção de obter da realidade algum resultado, deduz qual a ação apropriada para tal, a partir do seu diagrama ideal e não da sua própria percepção, o efeito esperado só é obtido aleatoriamente, configurando a ação assim deduzida não como uma operação precisa e cirúrgica no tecido da realidade, mas como uma tentativa, ou seja, uma aposta cujo resultado depende do acaso. Quem age movido pela crença num diagrama de como as coisas funcionam e do que precisa ser feito para se alcançar um resultado determinado, não se coloca como agente transformador da realidade, mas apenas como aquele que simplesmente joga os dados e espera que forças fora de seu alcance determinem o resultado. Quando as coisas dão errado e suas tentativas falham em superar as dificuldades momentâneas, gera-se em sua mente o pensamento de um futuro ao longo do qual as dificuldades se prolongam sem que ele se saiba como capaz de superá-las. E dessa forma, sua mente cria um problema, como foi demonstrado no vídeo Como a mente cria os próprios problemas. A partir da criação de um problema, a mente passa a se preocupar com ele e modifica o enfoque de suas tentativas. Ao invés de intencionadas a superação de dificuldades momentâneas, a mente preocupada tenta assegurar o futuro através de ações presentes. E a mente que tenta assegurar o futuro através de ações presentes se esforça por controlar a realidade. Voltemos ao que investigamos sobre a relação da mente com a realidade nos vídeos anteriores do canal. A mente focada no momento presente age e produz um efeito transformador naquele momento. No momento seguinte, a realidade se modifica e a mente atenta ao presente também se modifica, respondendo à realidade que agora se modificou, transformando-a mais uma vez através de uma ação. A mente que age em resposta direta à realidade a transforma momentaneamente.
A mente que responde ao pensamento, à ideia, ao diagrama ideal de como as coisas funcionam, vai tentar controlar a realidade, ou seja, vai tentar criar no presente um evento que se prolongue ao longo do futuro, numa linha de causa e efeito, e que determine o curso da realidade de acordo com o diagrama idealizado por ela. E não vai conseguir. A mente que se esforça por controlar a realidade jamais consegue o controle desejado e apenas ocasionalmente produz algum efeito no momento presente de acordo com seu verdadeiro propósito. Como acabei de dizer, você sabe, pelas investigações que realizamos juntos nos vídeos anteriores, que a realidade se modifica a cada momento e que o efeito transformador de uma ação direta à realidade é momentâneo. Assim, como se cria na mente a ideia de que é possível a uma ação presente assegurar o futuro? Como se origina a ilusão do controle? Você percebe que a ação em resposta direta à realidade é sem esforço e que as tentativas de controlar a realidade exigem esforço? E por que isso acontece, visto que, na prática, tanto a ação quanto a tentativa estão restritas ao momento presente? Nós geralmente acreditamos que o esforço é relativo à duração de uma atividade e que uma atividade mais prolongada exige mais esforço que uma mais breve. Contudo, atividades prolongadas são constituídas por uma sucessão de ações momentâneas. E se a ação momentânea é desprovida de esforço, de onde surge o esforço da atividade prolongada? Evidentemente, não estamos falando de esforço muscular ou físico. Estamos falando do esforço mental, aquele esforço que, quando acumulado sem receber recompensas, gera o desânimo. Assim, recolocando a pergunta, se a ação em resposta direta à realidade é desprovida de esforço, e mesmo as diversas tentativas da mente, motivadas por quaisquer intenções, mas que respondem ao pensamento e não à realidade, também são momentâneas, porque nos casos em que a intenção é controlar a realidade, há o dispêndio de esforço? Por que tentar controlar a realidade exige esforço? Você reconhece em si mesmo o desejo de controlar a realidade, ou ao menos sua própria realidade? Reconhece que isso exige de você um esforço tremendo? E quanto desse esforço se deve às tentativas que você efetivamente faz para tanto, e quanto dele se deve à atividade da preocupação mental com o problema? A preocupação pode ocorrer, inclusive, simultaneamente às tentativas. Vamos supor que tenha um cobrador batendo à sua porta e você não tenha o dinheiro para lhe pagar. Caso você responda diretamente à realidade, de momento a momento, superará a dificuldade sem esforço, como mostramos
nos vídeos anteriores. Caso você responda de momento a momento às sugestões do pensamento, ao invés de responder focado no momento presente, sua mente estará fazendo cálculos de probabilidades, avaliando estratégias possíveis para a tentativa do momento seguinte, criando expectativas em tempo real sobre o resultado da tentativa a ser colocada em prática. Não é essa preocupação a fonte do esforço? E por que isso ocorre? Observe a mente preocupada em resolver um problema. Esteja este problema colocado a ela agora, como no caso do cobrador batendo à sua porta, seja este problema apresentado a ela num momento de ócio. Você concordaria que a mente está concentrada no problema? Você concordaria, além disso, que o problema no qual a mente se concentra é uma ideia, ou seja, uma criação do intelecto? Você se concentra nos seus problemas de vida, assim como se concentrava num problema de física ou matemática no ensino médio? E qual a diferença entre a mente concentrada num problema e a mente atenta ao momento presente? Por acaso concentração é sinônimo de atenção? A concentração é uma atividade intelectual e exige esforço. A atenção não exige esforço. Estar atento exige presença. Para se estar presente, é preciso não se concentrar no pensamento, o que exige atenção, vigilância. Mas a atenção, a vigília, não exigem esforço. Se você se esforça para ficar atento, você confunde a atenção com concentração. Logo, o que é a atenção? A concentração é intelectiva. Ela foca no desenvolvimento de ideias. A atenção é perceptiva. Ela foca na percepção do momento presente. E a percepção é uma atividade que não exige esforço. A mente concentrada num problema tenta transformar a realidade através da atividade de desenvolver e aprimorar suas próprias ideias, ou o diagrama criado pelo intelecto sobre a realidade. É como se um engenheiro tentasse consertar um vazamento num edifício magicamente, alterando e redesenhando a planta do imóvel. Redesenhar a planta do imóvel não transforma o próprio imóvel. O engenheiro acredita saber disso. Mas o fato de ele não conseguir parar de pensar no vazamento mostra que ele não sabe. Ele se esforça por modificar a realidade através do pensamento e somente ocasionalmente tenta operar no próprio edifício. Contudo, uma vez que sua tentativa fora formulada como uma resposta ao desenho da planta e não à percepção direta do vazamento, a eficácia de sua tentativa é relativa e ocasional. E o esforço despendido em concentrar-se no desenho se revelaria desnecessário
se ele tivesse apenas atento à percepção do vazamento, desde o início. E o que é o esforço? A mente concentrada num problema deseja assegurar o futuro, ou seja, ela deseja, pela força do pensamento, fixar o futuro na direção escolhida por ela. E, para tanto, ela precisa se contrapor à sua própria percepção, que se conecta ao futuro, no momento presente, como a uma porta aberta para inúmeras possibilidades. Logo, a mente concentrada em problemas precisa exercer continuamente, através da intelecção, uma força contrária à sua própria percepção, que se movimenta livremente no oceano das inúmeras possibilidades futuras dadas no presente momentâneo. O exercício contínuo de uma força contrária à percepção por parte da intelecção é o esforço. O esforço também é exigido no desenvolvimento de ideias formadas através da leitura ou do acompanhamento de uma aula, porque ideias são diagramas fixos da realidade, que em si mesma é impermanente. Daí a mesma oposição entre intelecção e percepção. A concentração cria o tempo psicológico. Ela tenta formatar o presente através da experiência passada para assegurar o futuro. Logo, a mente concentrada está, a cada momento, distendida tanto na direção do passado quanto na do futuro. A mente atenta, por sua vez, age em resposta direta ao momento presente, sem a concentração que a projeta simultaneamente ao passado e ao futuro. Por isso se diz que a mente atenta vive o presente. E como a mente se torna refém do esforço? O pensamento opera por ideias, e ideias são diagramas fixos da realidade que em si mesma é impermanente. A mente acredita que suas ideias refletem a percepção da autoridade exterior. Logo, ela deduz, em grande medida inconscientemente, que ao desenvolver e modificar suas próprias ideias, ela estará modificando a realidade sob o ponto de vista da autoridade exterior, ou seja, estará, na prática, modificando a própria realidade. E uma vez que a realidade, tal como representada em suas ideias, é uma entidade cujas relações intrínsecas obedecem a leis físicas e imutáveis, cada modificação efetiva operada no tecido da realidade também será fixa e permanente, até que uma segunda modificação a altere. Em suma, a mente concentrada em resolver problemas acredita poder controlar a direção da realidade através do desenvolvimento de ideias, o que a mantém prisioneira dos próprios pensamentos e refém do esforço dispendido através da concentração. Por essa razão, pelo ponto de vista da mente preocupada com problemas,
a vida se torna um campo de lutas e batalhas incessantes, infindáveis e inglórias. E onde todo esse infortúnio começa? Voltemos ao que eu disse no início desse vídeo. Quando você lê um livro, assiste a uma aula ou simplesmente escuta alguém, você forma uma ideia a partir da informação assimilada. A formação de ideias é a causa de todo o processo que culmina nesta vida de esforço sem fim, na qual todos nós vivemos. Assim, esta é a questão que se coloca diante de nós. É possível ler, estudar, escutar o que alguém diz, sem a formação de ideias? Nestes casos, a ideia é formada pela assimilação da informação recebida ao conhecimento previamente acumulado na memória, o que exige concentração. Logo, colocando a questão de outra forma, é possível entender o que é lido e escutado sem se concentrar no que está sendo lido e escutado, mas, ao invés, mantendo-se atento ao que está sendo lido e escutado. A concentração foca na suposta percepção do interlocutor. A atenção foca na sua própria percepção. A percepção ocorre em você. Trata-se de uma atividade sua, uma atividade interior sua. É você quem percebe. Logo, enquanto a concentração foca na realidade estruturada como uma entidade exterior a você mesmo, a atenção foca na realidade percebida por você em você mesmo. Observe como você se coloca diante do que eu estou dizendo. Estaria você se concentrando nas minhas palavras para assimilar a informação transmitida por elas, ao que você já acredita saber sobre o que é real ou não, para assim julgar o que estou dizendo, como verdadeiro ou falso, correto ou incorreto, bom ou mal, e assim concordar ou discordar comigo, ou está você atento ao que estou dizendo, como se minhas palavras fossem setas que te convidam a focar na direção apontada por elas, para assim perceber por você mesmo e em você mesmo o que de fato existe lá. Antes de encerrarmos, eu convido você que vem acompanhando os meus vídeos e estudando o seu conteúdo a se inscrever na minha conta do Substack. No Substack, estou postando os textos completos dos últimos vídeos, aqueles que estão formando a linha fenomenológico-existencial atual do canal, para que você possa estudá-los com mais facilidade, se assim desejar. Os textos serão postados no Substack alguns dias depois da publicação dos vídeos. Inscreva-se para receber os textos por e-mail quando eles forem postados. O link está na descrição do vídeo. Eu sou Daniel Grandinetti. Muita paz.